Gente, hoje a gente vai começar a nossa N2. E nessa N2, nós vamos enfatizar as escolas da administração. Essa matéria, diga-se de passagem, é a mais importante da nossa disciplina. Não que as outras discussões não tenham sido, mas a gente vai entrar propriamente nas teorias da administração. E na disciplina de fundamentos em administração, esse é o foco essencial. Se nós estivéssemos em uma graduação, nós chamaríamos essa disciplina de teoria geral da administração. E aí haveriam outras disciplinas específicas para aquelas discussões que tivemos de economia e teria outra específica para a apresentação do universo da administração. Como o nosso tempo é curto, vocês percebem que a gente precisa condensar um pouco as discussões, certo? Mas para o que nós nos propomos a levantar de estudos, o tempo é satisfatório. Vocês vão ver no Google Sala de Aula 3 tópicos. Um deles, eu chamei de feijão com arroz, é o que vocês vão colocar a atividade de hoje. Eu fiz 2 perguntas e vocês irão respondê-las. Para fundamentar as respostas de vocês, eu recomendo dar uma olhada no material que eu postei. São alguns vídeos que têm tudo a ver com a temática que a gente discutiu hoje. Lá no Filé com Fritas, eu coloquei uma apostila que eu elaborei para vocês. Na verdade, eu atualizei ela para vocês. Então, eu recomendo que você, além dessa aula que a gente vai ter hoje, além das dúvidas e anotações que vocês vão formando a partir das nossas discussões, eu recomendo fortemente que vocês leiam esse texto que tem no Filé com Fritas, certo? Aqui, vocês vão poder relembrar algumas discussões teóricas que nós vamos levantar hoje. Essa apostila está curta, tem 4 páginas, e tem uma parte que eu gosto especialmente, que é esse ponto aqui da apostila, que é uma fala do próprio Taylor. E quem diabo é Taylor? Vamos conversar hoje sobre isso, certo? Então, eu queria começar agora os nossos debates da noite e lembrando que a nossa N1 foi finalizada, inclusive já postei as notas no Que Acadêmico, postei os resultados das tarefas de vocês também. Diga-se de passagem, eu fiquei satisfeito com a maior parte dos resultados. Eu acho que a gente pode manter mais ou menos essa sistemática para a nossa N2. Quem eventualmente não conseguiu bons resultados, não se chateie, porque ainda tem a N2 inteira para recuperar. E a N2, diga-se de passagem, ela vale muito mais, né? Então, nada está perdido, certo? Gente, antes de entrarmos no assunto da noite, eu queria levantar em nível de aquecimento uma discussão sobre teoria. Tem um dos maiores autores da administração, que é o Peter Drucker, que ele resume a administração como aplicação de conhecimentos teóricos na prática. E aí, quando a gente vai estudar esse assunto, administração enquanto ciência, a gente tem muitas vezes um conflito, porque algumas pessoas pregam a ideia de que não se estuda administração. No máximo, você vivencia coisas na prática e vai aprendendo meio que por tentativa e erro. E algumas pessoas que defendem isso o fazem, na minha opinião, de uma maneira muito porca, porque elas se valem de inúmeras falácias, inúmeros sofismos, numa discussão de que fulano é analfabeto e tá aí, é milionário. Ciclano tem um faturamento mensal de 100 mil e só sabe desenhar o próprio nome. Ora, é até engraçado a gente ver essas coisas, né? Porque quando a gente vai debater esse assunto, o pessoal já levanta. Não, porque Steve Jobs, ele não chegou a se formar, porque Bill Gates não concluiu uma faculdade, porque, não sei se vocês perceberam, mas esses exemplos são extremistas e inapropriados num contexto diferente da aplicação deles. Ora, de fato, existem pessoas que estudam a administração a fundo e não conseguem aplicar esses conceitos.
Isso não é um motivo para a gente não estudar administração. Pelo contrário, tem a ver com uma demonstração do quanto a gente precisa se aprofundar e confrontar teoria e prática da melhor forma possível. Nós estamos estudando um campo do conhecimento centenário. Diferente de outras ciências, você vai comparar com o direito enquanto ciência, desde a antiguidade, lá pelo Código de Hammurabi, você vê contribuições. A economia, em sua relação entre os povos e o Estado, ela existe há muitos séculos. Mas quando a gente vai discutir um campo de estudo que otimiza o convívio grupal, isso é relativamente recente. E hoje nós vamos estudar a teoria idealizada por um cara que era engenheiro, mas tinha uma vivência fabril. Ele começou do chão de fábrica, ele começou lá de baixo e, observando o funcionamento da fábrica, ele conseguiu organizar ideias que melhorassem a produção, que otimizassem os objetivos institucionais. E isso é a administração. E aí, é interessante quando a gente confronta essa vivência do Taylor, estou apresentando de cara o nome do cidadão, vocês têm que se lembrar de alguns confrontos e algumas análises porcas que algumas pessoas fazem sobre teoria e prática. Não, porque na prática a teoria é outra, né? Não, gente. Não, gente. Pelo amor de Deus, não reproduzam esses sofismos burros, porque é isso que isso são. É isso que eles são. Na verdade, nós não estamos estudando uma ciência exata. Eu já conversei sobre isso com vocês em outros momentos. Alguns conceitos de administração que funcionam perfeitamente em tabuleiro, quando a gente vai para Limoeiro do Norte, eles já vão quebrar o empreendimento. E aí é que está a beleza da coisa. O fato de termos ferramentas diferentes não significa que o uso delas vai ser sempre o mesmo. Nós, enquanto administradores, basicamente somos mecânicos que analisam o problema de um determinado carro, por exemplo, e a partir do histórico que o... Terminou o desenho? Deixar para os meus alunos? Boa noite. Eu estava falando... Alguém me ajuda? O que eu estava falando? Somos os mecânicos. Boa! Obrigado, Lígia. Nós não somos profissionais, robôs, que têm uma receita pronta para qualquer problema organizacional que surgir. Nós somos muito mais mecânicos que analisam o ronco daquele motor e, a partir dessa análise, a gente questiona onde é que aquele motorista andou. Qual é mais ou menos o histórico de consertos desse carro. E, a partir disso, a gente vai formulando, a partir das ferramentas que temos, da tecnologia que está à nossa disposição, da nossa mão de obra e a qualificação dela, nós analisamos o ambiente, nós analisamos o conjunto de coisas que temos para, então, escolher qual seria a melhor forma de consertar aquele veículo. Isso é administrar. E aí, a gente está estudando a primeira dessas teorias, e eu digo primeira, não do ponto de vista cronológico. Existem alguns autores que já discutiam uma organização de ideias antes mesmo do Taylor. Mas a escola científica, que foi o Frederick Taylor que idealizou, na verdade, que popularizou, para ser mais exato, ou pelo menos que teve mais reconhecimento de suas ideias, ele é considerado o pai da escola científica por ter sido a pessoa que melhor organizou essas ideias e deu maior aplicabilidade a elas. Daqui a pouco eu vou mostrar que ideias são essas. Mas antes disso, eu gostaria que ficasse claro esse conceito sobre as escolas da administração, porque ele vai permear toda a nossa segunda unidade. E nesse quesito,
vocês vão perceber que existem ideias nas escolas da administração que aparentemente são contraditórias. E algumas delas, de fato, são opostas, mas não pelo um confronto por confronto. Você tem, por exemplo, na discussão da escola humanista, uma percepção de que as pessoas não são movidas exclusivamente por remuneração. E isso, hoje, é óbvio, mas lá na década de 30 não era. Então, percebam que essa sacada da escola humanista, que a gente vai ver em outra aula, essa sacada ela se deu não simplesmente em oposição à escola clássica. Essa sacada aconteceu simplesmente por uma evolução em que você pegou os conceitos que já estavam postos, os atualizou, melhorando conforme a novas sacadas e o mercado, em sua competição, impulsionou para que essas novas ideias fossem mais difundidas. O que eu quero que vocês entendam dessas escolas da administração é que elas não são partidos políticos, em que você, que é estruturalista, não pode concordar com ideias da escola sistêmica. Na verdade, você vai conhecer esse leque de ferramentas, esse leque de ideias, e vai tentar aplicá-lo a determinado contexto. Imagina como seria um mecânico que só sabe dizer que o problema está na rebimboca da parafuseta. Esse cara é um picareta. Do mesmo jeito, picareta será o administrador que sempre disser que essa empresa está desse jeito porque falta clareza no organograma. E ele diz isso para todas as empresas que ele olha. Não, gente. Nós precisamos compreender primeiro a cultura, olhar os elementos, vamos dizer assim, técnicos, a tecnologia à disposição, o contexto de concorrência daquela instituição. Não existe receita de bolo. As escolas da administração são ideias baseadas no contexto que elas foram criadas. Lá, nos anos iniciais do século XX, a gente tinha um contexto de industrialização em que o consumo era em massa. Logo, a produção precisava ser em massa. Então, funcionava você arrochar o nó e fazer produto. Produzir. Essa ideia foi ultrapassada poucos anos depois, porque o mercado já não permitia que você produzisse em massa, já que não haveria consumo em massa. Mas, assim, eu estou fazendo essas contextualizações para que vocês entendam que cada uma dessas escolas tem relação com o contexto de atuação delas. E aí, nesse quesito, a gente não vai conseguir estudar todas as escolas, não temos tempo para isso, mas a gente vai ver pelo menos algumas das principais. E lembrando sempre que não é que essa ideia estava errada e essa nova tem a melhor ideia. Cada uma funcionou melhor no contexto que atuou. É tanto que até hoje a gente ainda tem alguns conceitos da escola científica. O Taylor idealizou lá para a banda de 1907 essas ideias e até hoje a gente vê o uso delas em empresas milionárias. Exemplo, o McDonald's. Ele ainda usa conceitos de produção em linha, por exemplo, que foi uma ideia do Ford, lá no início do século XX. Então, percebe que não tem muito essa coisa de essa ideia está ultrapassada e ninguém mais usa? O que você tem é contextos de atuação diferentes para situações diferentes. E as escolas da administração, elas tiveram ênfases que deram conforme o mercado melhor aceitava ou reprovava determinadas práticas. Lá no iniciozinho, você tem uma orientação muito focada em tarefas, porque nós precisávamos melhorar o contexto, melhorar a produção. Por quê, gente? De fato, sempre houve administração. E eu disse isso desde a nossa primeira aula. Desde as pirâmides do Egito,
Desde aqueles monumentos lá na Mesopotâmia, você sempre teve a necessidade de organizar tarefas, distribuir funções, otimizar o uso de recursos. Isso sempre existiu. Mas só no início do século XX, a galera teve um estalo e começou a chamar aquilo ali de um campo específico de estudo, administração. E aí, a Revolução Industrial foi um dos fenômenos que potencializou essa necessidade. Por quê? Porque a gente tinha máquinas fazendo o trabalho de pessoas, elas faziam isso em um ritmo desenfreado, você tinha potencial para multiplicar, quintuplicar exponencialmente a produção, mas para isso era necessário um método, alguma coisa que fizesse sentido. Estamos falando do contexto industrial, em que os carros, por exemplo, começaram a ser produzidos, em que você tinha máquinas que teciam tecidos, você tinha uma produção industrial incipiente, de fato, estava começando, mas já era uma coisa muito diferente do que antes, em que você tinha o artesão que fabricava um sapato do início ao fim à mão. A Revolução Industrial mudou tudo, ressignificou o que nós entendemos como capitalismo. E aí, eu vou pincelar rapidamente isso, porque a gente precisa compreender o conceito a partir do contexto histórico. Cada escola de administração tem relação com um contexto. E a escola científica, ela partia dessa premissa. Você antes tinha um artesão que ele dominava todo o processo de produção, ele tinha o conhecimento de como você fabricava um carro, por exemplo, do início ao fim, mas aí, agora, você não poderia mais, ou você não desejaria mais, ficar refém dessa uma pessoa. Esse um mestre que ele sabia fazer um calçado do início ao fim. Então, você precisava organizar esse conhecimento para que outras pessoas pudessem empregá-lo. Estamos falando de um contexto de guerra de classes. O cacete comia solto. Não era fácil essa vivência, porque o capitalismo avançava em seu teor anterior de mercantilismo, em que você tinha aquelas grandes navegações, houveram sérios períodos transitórios, é claro, o comércio estava se desenvolvendo, mas é fato que você tinha agora fábricas que multiplicavam a produção de certos produtos. Você tinha um aumento populacional, você tinha uma expectativa altíssima de pessoas que agora teriam condições de consumir aqueles produtos. E, naturalmente, eu não quero dizer com isso que o mundo ia a mil maravilhas. Muito longe disso, mas muito longe mesmo. Mas é fato que você tinha esse potencial de crescimento e consumo. E aí, o que é que se poderia fazer? Vamos dar um exemplo prático. Vamos lá. 4 operários constroem um carro em 120 minutos, certo? Estão me acompanhando? Sim, professor. 2 operários vão construir esse mesmo carro em quanto tempo? 240. Aritmeticamente, sua conta foi perfeita. Na prática, vocês acham que roda bem em regra de 3 esse sistema? Não. Só matematicamente. Depende da condição que esse operário tinha, as ferramentas que ele tinha para fabricar o carro, o local de que ele... quem são esses operários. Vocês captaram o que eu quis dizer. Então, veja, nós tínhamos, além de uma necessidade de produção, uma necessidade de melhor organizar como esse trabalho se dava. Como eu expliquei para vocês, antes era tudo muito manual. Antes as pessoas simplesmente faziam as coisas como sempre foi feito. Com a Revolução Industrial, você tinha máquinas que melhoravam, faziam mais, melhor e mais rápido aquele determinado trabalho. Por quê? Porque anteriormente
você tinha um processo que era mais caro porque você produzia em mais tempo uma quantidade menor de produtos. No entanto, você tinha um conflito de classes muito mais intensos, porque não tinha muita clareza sobre o que cada um fazia dentro da oficina. Você não tinha muito incentivo para o trabalho. Você simplesmente estava lá enricando um capitalista. E aí, essas experiências de produção eram feitas essencialmente por tentativa e erro. Eu tentei passar o cadastro assim, não deu certo. Agora eu vou tentar fazer assado. E aí eu perdi aquele calçado. Eu desperdicei matéria-prima. Isso acaba tornando a produção mais cara. Não havia um treinamento sistemático para você ter operários padrões. Você não tinha nem padrão de produção. Você tinha, na verdade, muitos desperdícios e um conflito intenso entre as categorias. O cacete comia solto. Como fazer isso? Como eu poderia aumentar a produtividade e minimizar o conflito entre classes? Aí entra a ideia do Frederick Taylor, em que ele buscou eficiência como princípio máximo. Oi, filhote. Obrigado. Vai dormir, já chego lá, viu? Boa noite. Eficiência era o alvo máximo dele. A escola científica teve esse nome basicamente porque ele organizou as ideias e cientificizou-as. É um neologismo horrível, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que ele pegou as ideias, analisou a melhor forma de elas serem empregadas e colocou aquilo no papel. Ele, basicamente, quis acabar com aquela produção do jeito que sempre foi. Ele queria definir padrões em que eu conseguisse produzir um lote de 100 unidades de calçado e todos os 100 vão ter o mesmo tamanho. Em que eu vou fazer 1000 carros em um dia e todos eles vão ter o mesmo padrão. Todos eles vão ser preto, todos eles vão ser conforme aquele modelo T do Ford. Ele queria garantir previsibilidade. Para isso, ele era operário, ele tinha conhecimento prático de como é que rodava uma oficina e conseguia um cargo de gerência. A partir da sua experiência, ele conseguiu uma chance com a administração de uma fábrica e ele colocou em prática determinadas ideias. Ele estabeleceu 4 princípios. Eles eram o princípio do planejamento, o princípio do preparo, o princípio da execução e o princípio do controle. Eu não sei se vocês sacaram, mas a gente está falando de planejar o que eu vou fazer, preparar as pessoas que vão fazer para mim, de fato monitorar a execução delas e controlar como isso tem sido empregado no conjunto da obra. Em primeiro lugar, você cancelava aquela coisa do sempre foi assim. Você tinha mestres que dominavam o manejo de determinados produtos porque eles sempre funcionavam daquela forma. Não, eu aperto esse parafuso, eu giro aquela manivela e eu faço assim e dá certo. Mas se esse cara adoecesse, se esse cara fosse para o concorrente, se esse cara simplesmente não quisesse mais trabalhar lá, então a fábrica acabaria sendo refém do conhecimento de poucas pessoas. Então a ideia do Taylor seria você estabelecer padrões para que cada um ou qualquer um, desde que devidamente treinado, conseguisse manusear aquelas máquinas. E aí entra o segundo princípio, preparar os trabalhadores. Eu vou escolher aqueles que sabem manusear aquela máquina. E se ele não sabe, eu vou treiná-lo para isso. E esse treinamento só vai se transformar numa boa execução se eu tiver uma adequada divisão de tarefas. Essa divisão de tarefas é o que vai garantir a maior eficiência.
Porque dividindo tarefas, eu vou colocar esse cara para trabalhar de maneira mais ágil, mais fácil. E para que essa produção seja de fato alta, eu vou precisar remunerá-los conforme eles produzem. Assim eles se motivaram mais. E aí eu mato o conflito que existe entre fábrica e entre trabalhadores e dono da fábrica. Por quê? Veja, eu estou falando o que Taylor pregava, certo, gente? Naturalmente, vocês já devem ter na cabeça de vocês alguma ou algumas coisas devem ter incomodado vocês. Estou discutindo a ideia do Taylor. Ele dizia que a partir do momento que o trabalhador fosse bem remunerado, ele iria trabalhar com gosto e a fábrica iria ser impulsionada porque a produção seria naturalmente crescida a partir do momento que o trabalhador tivesse melhores condições de oferecer mais para o capitalista. E para que isso continuasse acontecendo, era necessário que houvesse um acordo de trabalho e que esse acordo fosse controlado conforme padrões previamente estabelecidos. A ideia dele, pessoal, era você estabelecer uma relação de parceria. Parceria entre operários e gerentes, de modo que eles não fossem adversários, mas eles fossem aliados na ideia de produzir mais produtos. E veja que eu estou falando mais produtos. Veja que eu estou estudando, estou discutindo com vocês formas de ampliar a produção. A partir de padrões, a partir de maneiras de fazer mais com os recursos à disposição. A ideia dele era que a partir do momento que eu fizesse essas coisas, eu precisaria me esforçar menos. Eu, trabalhador, ia naturalmente produzir mais, porque eu vou ganhar mais com isso. E eu vou estar me esforçando menos. Logo, eu vou ter, se eu entregava 10 pares de sapato por dia, agora eu teria condições de entregar 100. Porque eu teria a motivação certa, a motivação é dinheiro, era a ideia do homo econômicos, ou seja, dinheiro motivava as pessoas. Mas não era só pagando mais. Eu precisaria dar melhores condições para que essas pessoas trabalhassem mais. E veja como dar melhores condições, não se iluda que não havia uma preocupação com o bem-estar desses trabalhadores. Era só fornecer maneiras de ele trabalhar mais agilmente, com mais velocidade. Para que isso acontecesse, ele monitorava o tempo. Foi o que nós chamamos, o que ele mesmo chamou de estudo de tempos e movimentos, em que literalmente o trabalhador tinha até o tempo de banheiro dele contabilizado. Mas isso era necessário. Isso, na visão do Taylor, era necessário porque esses trabalhadores não tinham condições de pensar em formas de otimizar o próprio trabalho. Ele dizia que existia dentro da fábrica as pessoas que pensam e as pessoas que fazem. Ele separava a fábrica em mãos e cérebro. Para que essas mãos produzissem bem, elas precisariam de recompensa. A recompensa era financeira. Era a partir do momento que ele produziu mais, ele vai ganhar mais. Essa era a ideia. Vocês estão me acompanhando, gente? Sim. Sim, professor. Ninguém está fazendo pergunta, porque o assunto é tranquilo ou... Estamos vendo a teoria. Isso. Perfeito. Mas Carlos Henrique, ele meio que chamava assim, viu? Ele dizia, inclusive, tem uma frase dele que ficou muito conhecida, naturalmente teve treta, teve confusão, o cacete comeu solto mais uma vez, mas ele reclamava muito porque, poxa, ele dizia assim, poxa, eu só preciso da mão do trabalhador, por que vem um cérebro junto, hein? A ideia dele era que o trabalhador não entendia nada sobre como melhorar o trabalho. E quando ele entendia, ele não tinha intenção de fazê-lo.
Porque, na visão do trabalhador, ele melhorar a própria produção só faria com que ele trabalhasse mais. E ele não ganhava nada por trabalhar mais. E aí o Taylor pensou, não, se você trabalhar mais, se você produzir mais, você vai ganhar mais, porque você vai ganhar em cima da sua produção. Se hoje a gente fala de comissão de vendas, por exemplo, retorno por produtividade, essas ideias tiveram esse pontapé inicial mais ou menos por aí. Pelo menos do ponto de vista sistemático de administração e uma técnica motivacional. Esse processo, pessoal, ele é conhecido como organização racional do trabalho. Esse foi o tal do estudo de tempos e movimentos. Eu vou monitorar quanto tempo aquele trabalhador precisa para apertar aquele parafuso. E se ele gastar mais de 5 segundos para apertar aquele parafuso, ele está me roubando. Ele está me roubando porque ele está recebendo dinheiro e não está trabalhando. Entendem a ideia? Basicamente, ele comprava mão de obra. Ele comprava o tempo do trabalhador e esse trabalhador precisava retribuir a partir do seu trabalho ótimo. Existia um padrão mínimo aceitável. Se você, num dia de trabalho natural, produziria 100 pares de sapato, se você, trabalhador, produziu 90, você não vai receber pela sua produção normal. Você vai receber menos. Se porventura, em vez de 100, você fez 200, você vai receber o dobro. A ideia do Taylor era essa. E aí, veja, em defesa dele, ele tinha umas ideias interessantes do ponto de vista de otimização do trabalho, porque ele avaliava etapa por etapa o trabalho e como melhorá-lo. Tem uma frase dele que ele diz o seguinte, alguém pode ler isso aí para mim, ó, que está no slide de vocês? A questão não é trabalhar duro. Alguém pode ler para mim? A questão não é trabalhar duro, nem depressa, nem bastante, mas de modo inteligente. Há um modo certo de produzir que gera aumento na produção, custos mais baixos e salários mais altos para todos devido aos maiores lucros. A palavra-chave aí é modo certo. Existia um jeito de fazer o trabalho. Todos os outros estão errados. O trabalhador precisava atender aqueles padrões. Se ele não conseguisse atender aqueles padrões, rua, pé na bunda. Essa é a ideia de tempos e movimentos. Deixa eu mostrar um vídeo para vocês. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, bajo 5. Atención, capataz. A qualidade não fica essas coisas porque a renderização não ajuda, pessoal. Mas esse vídeo está no Google Sala de Aula. Se você não estava entendendo bem o que eu estava falando sobre fábrica e o movimento, o estudo de tempos e movimentos, esse vídeo ilustra bem. Aquele trabalhador demorava 1 segundo para arrochar um parafuso. E você percebe que se ele demorar mais do que isso, a linha de montagem fez com que o produto passasse. E aí, como é que acontece? O produto vai defeituoso. O capataz, o nome era basicamente esse, não poderia permitir isso. E aquele trabalhador estava prejudicando a produção. Ele tinha rua. Se ele não servisse, tchau, tchau e benção. Aqui vai ficar os trabalhadores ótimos. Como trabalhador ótimo, entenda aquele que se adequa aos padrões exigidos. Essa é a ideia. E nesse quesito, para que se atenda a esses padrões, você vai regular, inclusive, o tempo de banheiro. Isso acontecia mesmo, gente.
Na prática, como era? Aí é engraçado, né? Essa notícia de banheiro. Dia desse, a Amazon foi denunciada por isso, né? Não sei se vocês souberam, mas recentemente a gente teve a Amazon pagando multas milionárias aí porque estava obrigando o funcionário a usar fralda para que ele não precisasse gastar tempo de banheiro, né? Ai, mas enfim. Sério, professor? Teve isso, pesquisa. Eu Absurdo. vou tentar mandar para vocês esse link. Isso não foi no Brasil, não. Mas, assim, é engraçado que a gente vê essas ideias, a gente fica meio com raivinha, mas, infelizmente, até hoje tem alguns absurdos como esse, né? Mas, olha... Professor, mas Oi, pode falar. Fica à vontade. moda pegar aqui no Brasil chega já também. Rapaz, dependendo do patrão, ele vai querer fazer isso mesmo, viu? Tem muito absurdo por aí, né, gente? De fato, não tem muito absurdo, mas esse daí da fralda, eu acho que chegou ao extremo. Lígia, infelizmente, a gente ainda tem trabalho escravo nesse país afole. Infelizmente. E se você for pegar nesse mundão aí de meu Deus, aí que você encontra absurdos como esse, né? Mas, enfim, Samara, perfeito. Trabalhavam mais de 12 horas. A gente está falando do início do século XX. Inclusive, gente, já chegou até a ser pior no início mesmo da Revolução Industrial. A gente está falando de uma época em que já havia o conceito de classe 50 centavos mais bem definido. A gente está falando de um contexto em que haviam sindicatos. Os sindicatos tinham um pouco mais de força. No início da Revolução Industrial foi ainda mais punk. Então, assim, não é que nessa época era fácil, não é que hoje é fácil. É que já foi muito pior, né? Mas isso não é um motivo para a gente se satisfazer. A gente tem que buscar melhorar as condições, não só nossas, mas das pessoas que nos cercam. Afinal, é para isso que o conhecimento serve, é para isso que estudamos a administração. Mas fechando esse parênteses, pessoal, eu queria que vocês entendessem como o Taylor fazia isso. Ele, em primeira instância, isolava uma determinada tarefa. A ideia dele era fazer com que essa tarefa ficasse mais simples. Então, se você tinha um cara que montava todo o quadro, você vai colocar uma linha de montagem em que esse quadro vai passar primeiro em uma estrutura só de metal, aí alguém vai, coloca uma chapa em cima, vem outro, arrocha o parafuso, vem outro e coloca outra peça, e aí outro aperta, e assim você quebra a tarefa em várias partes. E, gente, isso de fato funciona. Funciona quebrar em etapas mais simples, para assim você conseguir ser mais rápido. A ideia é você gasta muito menos tempo arrochando 100 parafusos do que montando 10 painéis. Então, você, de fato, tem otimização. Como é que eu testo isso? Faz o seguinte, próximo aniversário do seu filho ou da sua sobrinha, quando você tiver que carregar aquela ruma de cadeira, faz uma fileira em que cada um passa uma cadeira para o outro, e aí tu vai ver que você vai gastar muito menos tempo e vai ser muito menos esforço do que você pegar aquela cadeira da sala e levar para o quintal. Você pegar aquela cadeira do quintal e levar para a sala de novo. Quebra isso em etapas menores. Você vai ver como a tua produção vai aumentar. Olha aí a administração aplicada no aniversário do seu sobrinho, né? Mas, enfim, esse processo de tempos e movimentos, esse estudo diz respeito a 5 fases. Você isola uma tarefa, você seleciona um trabalhador modelo, tem que ser alguém confiável, naturalmente, e a partir desse trabalhador modelo, você vai cronometrar o tempo que esse camarada gasta. Pode falar, Lenil. Olá, professor, boa noite. Boa noite. Essa história que o senhor está falando aí arremete um pouco. O senhor lembra da lista de Schindler? Assistiu a lista de Schindler? Horrível, né? Horrível. Pronto, então tem... Mas o filme é fantástico. Isso. Não sei se o senhor lembra, tem um momento que tem um operário que ele está trabalhando e ele está fazendo dobradiça. Aí ele só faz, se eu não me engano, 6 dobradiças a manhã todinha. Aí quando
Quando o pessoal chega, né, os soldados chegam e percebem que ele está muito lento fazendo as dobradiças, aí pede para ele fazer, ele faz, se eu não estou enganado, ele faz em menos de 1 minuto uma dobradiça, ou seja, ele passou a manhã todinha para fazer menos de 10, enquanto que em menos de 1 minuto ele produziu uma dobradiça quando estava na frente do pessoal, né? É mais ou menos isso, né, que eu estou entendendo. Esse seu exemplo é perfeito e mostra vamos dizer assim, o quanto essa coisa é drástica. Porque esse camarada, ele estava fazendo ele gastou a manhã inteira nisso daí, mas porque, de certa forma, ele estava, vamos dizer assim, enrolando no trabalho. É claro que quem assistiu o filme tem que levar esse conceito de enrolar no trabalho menos a sério, porque a gente está falando de uma situação horrível que aquelas pessoas passaram. Então, assim, a motivação para trabalho deles era inexistente. Eu vou estar produzindo isso aqui para um fela da mãe, tá literalmente matando o meu povo? Não vou ajudar ele nisso, não. Mas essa averiguação de que o trabalhador não tinha interesse em produzir mais era a sacada do Taylor, só que num contexto menos dramático do que o filme A Lista de Schindler retrata. O trabalhador não tinha interesse em produzir porque ele não queria simplesmente enricar um pouco o capitalista lá na administração, um cara que fica lá no ar-condicionado. Eu vou estar enricando esse cara a troco de quê? Eu quero condições de trabalho, eu quero ganhar mais. Essa era a lógica do trabalhador. E, inclusive, quando o Taylor começou a colocar suas ideias em prática, houve uma guerra interna dentro da fábrica. Os caras começaram a literalmente fazer com que as máquinas quebrassem. Ia lá e deixava uma chave dentro de uma engrenagem. E aí, com isso, a máquina quebrava e eles faziam o quê? Botavam a culpa no doido psicótico que está fazendo a máquina trabalhar mais do que ela suporta. Então, percebe que esse conceito matemática é simples. Você aumenta a quantidade de trabalhadores, você dobra a produção. Uma ova não funciona matematicamente assim. Você tem conflitos de classes que permeiam toda a produção. Então, não é tão simples quanto parece. Daí entra a ideia da motivação adequada, que para o Taylor era dinheiro. Trabalhou mais, recebeu mais. No entanto, além de trabalhar mais, eu tinha que trabalhar melhor, do jeito certo. Não era só trabalhar dura, trabalhar da maneira inteligente. E aí entra o que eu estou explicando para vocês, o estudo de tempos e movimentos. Isolei uma tarefa. Olha o slide aí na tela. Isolei uma tarefa. Selecionei o trabalhador modelo. Coloquei ele para trabalhar. Vou contar quanto tempo ele gasta fazendo aquilo. E aí, a partir dessa análise, eu vou pensar se não tem um jeito de ele ser ainda mais rápido. Eu vou modelar aquele processo. Se houver coisas que eu possa fazer para minimizar o trabalho dele, de repente é uma chave que ficava lá na caixa prego, e aí eu coloco aqui do lado dele, e ele já economiza alguns segundos que ele não precisa ir lá buscar. Só esses segundos, talvez eu ganhe tempo de produção. Multiplique isso por vários trabalhadores, por vários dias, e você tem mais eficiência. E, por fim, eu vou treinar outros trabalhadores para desempenharem aquela tarefa. E aí você tem aqueles 4 princípios do Taylor que eu mostrei para vocês naquele slide anterior. A ideia de planejamento, a ideia de preparar, execução e controle. Essa era a aplicação do conceito taylorista. Aí, gente, vocês conseguem visualizar nesse slide esse exemplo prático. Você tem uma pessoa que faz todas as etapas de fabricação de um carro. Esse cara pegava a roda, esse mesmo cara ia lá, colocava o chassi, ele deixava depois o chassi mais robusto, ele começava a trabalhar alguns aspectos mais mecânicos, fazia o acabamento e finalmente o carro estava pronto.
Quando você coloca, não um, mas 5 trabalhadores fazendo aquilo, você ganha tempo, você ganha produção, você coloca mais carros para serem produzidos. E se anteriormente você demorava 13 horas para produzir o chassi de um carro, com essa nova sistemática, o Taylor conseguiu fazer o mesmo carro em 1 hora e 33 minutos. É ou não é uma senhora diferença? De fato, as ideias dele tinham todo sentido matemático. A aplicação delas é que gerou uma enorme guerra de classes e muitos questionamentos. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, os dirigentes aceitaram a proposta de Taylor e muitos adotaram o seu método. No entanto, os trabalhadores tiveram uma reação diferente. A administração científica é um artifício para nos fazer trabalhar mais depressa. A gente trabalha mais depressa, aumenta a produção, e quem é que fica com o lucro? Os chefões, é isso. Veja, a gente produz mais aço em menos tempo. Ótimo! Nós mesmos acabamos com o nosso emprego e vamos para o olho da rua. Grande coisa. A reação dos trabalhadores foi tão grande que acabou provocando uma investigação pelo Congresso norte-americano. A principal acusação era de que a administração científica, assim chamada por Taylor, era apenas um nome elegante para o artifício de forçar um aumento na velocidade do trabalhador. Em janeiro de 1911, uma comissão especial do Congresso norte-americano se reuniu para questionar o Sr. Taylor. A dramatização que apresentamos a seguir se baseia nos anais daquela reunião. Sr. Taylor, pode nos dizer o que é a administração científica e como ela se realiza? Senhores, a administração científica é um sistema que economiza trabalho, permitindo que as pessoas produzam mais em menos tempo. Ela se realiza quando a gerência e os operários trabalham juntos, como parceiros, e não como adversários. Como o senhor consegue isso, Sr. Taylor? É simples. Os dirigentes definem o trabalho a ser feito e então oferecem as condições apropriadas e as recompensas necessárias para fazê-lo. Os princípios da administração científica tornam isto possível. E quais são esses princípios, Sr. Taylor? Os princípios da administração científica são os seguintes. Primeiro, isolamos a tarefa. Depois, selecionamos um trabalhador modelo. A seguir, estudamos e cronometramos os movimentos exatos desse trabalhador. Depois, redesenhamos o espaço de trabalho, eliminando movimentos desnecessários. Finalmente, treinamos o trabalhador quanto a um modo melhor e mais eficiente de desempenhar essa tarefa. Ah, entendo. Pode nos dar um exemplo específico? Certamente. O Sr. Frank Gilbert obteve sucesso ensinando um grupo de pedreiros a sentar tijolos de modo mais eficiente. Antes, eles faziam 18 movimentos, mas o Sr. Gilbert reduziu a tarefa para 5 movimentos ao elevar os tijolos ao nível das mãos do pedreiro. Isto eliminou muitos movimentos desnecessários e aumentou substancialmente a velocidade do trabalho. Os princípios da administração científica permitiram que ele alcançasse esses resultados. Mas eu fui informado que o novo método do Sr. Gilbert aumentou a produtividade dos pedreiros em cerca de 300%. E, no entanto, os salários aumentaram apenas 30%. O senhor considera isso justo? É claro, porque pelo novo método do Sr. Gilbert, o pedreiro passou a usar cerca de 1/3 da energia que usava antes. Ele ganhou 1/3 a mais por apenas 1/3 do esforço. Mas, Sr. Taylor, não é verdade que quando qualquer melhoramento de método é introduzido, muitos operários são dispensados da empresa, pelo menos temporariamente? Sim, isto é verdade. Mas o número total de empregados numa indústria nunca ficou menor na administração científica do que antes da sua introdução. Não obstante, o senhor não concorda que a administração científica basicamente consiste em forçar o operário a trabalhar mais depressa? Não, de forma nenhuma.
Somente se pede que cada trabalhador, dentro do seu ritmo normal e adequado, faça movimentos eficientes em vez de movimentos ineficazes. Existe um modo certo de fazer um trabalho e um modo errado de fazê-lo. O modo certo significa aumento na produção, custos mais baixos, salários mais altos e maiores lucros. Logo, o senhor afirma que a administração científica é equitativa tanto para os operários como para os dirigentes. Sim, é claro. Certamente não haverá administração científica até que ambas as partes estejam satisfeitas. Os dirigentes com o aumento da produtividade e os operários com um salário maior por menos trabalho. Senhor Taylor, devemos acreditar. Esta era a essência da administração científica. Fazer com que dirigentes e trabalhadores agissem em conjunto para criar o máximo possível de produtos para benefício mútuo. Pessoal, eu imagino que o vídeo seja um pouco baixo, mas esse vídeo tanto está no Google Sala de Aula, quanto vocês podem ver depois que essa nossa aula vai ficar gravada, certo? Mas está no Google Sala de Aula, quem não conseguiu ouvir bem. E aí, o que vocês acharam dessa fala? Algum comentário? O homem era crânio, viu? Incontestavelmente ele tem muito sentido nas ideias dele, né? Vamos falar um pouquinho de como é que essas coisas funcionaram? Como eu disse para vocês no início da nossa aula, todas as escolas da administração que tiveram relevância, elas fizeram a difusão de suas práticas de acordo com o contexto que se pedia. A gente está falando, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial, em que nós vivenciamos uma expansão armamentista gigante. As fábricas de carro, por exemplo, foram transformadas em fábricas de armas. E essas ideias do Taylor, elas conseguiram imprimir muita eficiência e multiplicar essa produção absurdamente. E aí dá um pouquinho de nó na garganta, né? A gente vê a administração usada para uma coisa tão maldosa, né? Quanto a guerra. Mas a gente tem que olhar o mundo como ele é. Né? E, de fato, uma caneta faz um poema, mas também escreve a fórmula para uma bomba atômica, né? Então, esse conceito, essas aplicações científicas, elas têm o lado positivo por poder otimizar a produção, poder imprimir mais recursos, mas tem o lado negativo de como esses recursos vão ser utilizados, né? Uma coisa que o vídeo que eu mostrei para vocês há pouco trouxe, que eu não comentei na nossa aula de hoje, é que uma das razões também para o trabalhador ter receio em ampliar a produção é o fato de que, com isso, ele iria talvez perder até seu emprego para essas máquinas. Por que eu vou manter 10 trabalhadores para produzir 100 pares de sapato, se com essas práticas novas, 2 ou 3 fariam a mesma produtividade? Então, eu vou demitir talvez 7, talvez até mais. Então, eu vou usar essas ferramentas para elas tomarem meu emprego. E é curioso, quando a gente vai pensar nos dias de hoje, em que a gente tem uma tecnologia ainda mais avançada, que ainda mais máquinas podem substituir o nosso trabalho. A vivência disso, a prática disso, está no nosso dia a dia. É só você lembrar do cobrador de ônibus, que agora foi substituído por uma roleta e um cartão magnético. É só você pensar no cara lá do shopping, que ficava subindo e descendo a cancela, e agora é um sensor de presença. Os exemplos são múltiplos mesmo. A tecnologia tem ganhado o espaço que antes era exercido por pessoas, né? E o Taylor, lá no início do século XX, potencializou isso com a tecnologia que tinha na época. Hoje, 100 anos depois, a gente tem ainda mais tecnologia. Então, é ainda mais duro refletir sobre essas coisas. Quer falar, Márcio? Meu professor, e no agronegócio é mais avassalador ainda, né? Eu acho assim, é impressionante aquelas máquinas lá no sul e sudeste. E não está tão longe da gente não, viu? A Betânia, por exemplo, aí em Morada Nova, aquela empresa que produz fruta, né? No nosso Vale do Jaguaribe,
Então, assim, a gente tem essas aplicações na agropecuária e elas são muito avassaladoras na quantidade de empregos. A lógica de produção diz que por que eu vou pagar 10 pessoas para aguarem aquela minha plantação se eu consigo com um robozinho que ele não faz greve, ele não me dá trabalho, ele não falta, ele não adoece, ele faz mais, melhor e mais rápido. Há um lado bem negativo nisso, há um lado bem preocupante nisso. E a gente não pode se maravilhar com essa tecnologia, né? Se hoje a gente tem esse receio, é importante lembrar que isso não começou ontem. Foi um processo gradativo que, desde o século XVIII, ele tem sido aumentado a partir da substituição de máquinas, a partir da substituição de pessoas por máquinas, na verdade. A observação importante é que, nesse contexto de produção, a gente tinha a figura do Henry Ford. Alguém levantou a mão, pessoal? Sim. Pronto, pode falar. Gente, vocês, por favor, usem o microfone, porque às vezes eu não consigo pegar, né? Às vezes você levanta a mão e talvez eu não veja. Mas pode falar. Wagner? Isso. Professor, eu já trabalhei em uma fábrica de doce aqui em Tabuleiro, e aí tinha um doce chamado cajuzinho, que a gente enrolava no saquinho, ele era coberto com açúcar. E a gente fazia tudo manual, sabe? Tinha uma pessoa que cortava e a gente enrolava a grade de doce. E aí eles compraram uma máquina para substituir os funcionários, que aí a máquina já cortava e já empacotava o doce. Pois é. Para você ver como isso não está longe da nossa realidade, né? É o que tem acontecido. Sobre isso, gente, o meu conceito é bem simples. A única forma da gente se defender disso é fazendo o que as máquinas não conseguem fazer ainda, aprender. Nós, apesar da ideia de machine learning, quem conhece esse conceito, pesquisa, que é interessante, mas não é uma aprendizagem cognitiva como a nossa. As máquinas conseguem, no máximo, identificar padrões. O que nós fazemos é mais que isso. Nós conseguimos criar a partir de coisas anteriores. E as máquinas ainda não. Então, no século XXI, nessa década que estamos vivenciando, nesse atual contexto dos anos 20, né? É engraçado a gente pensar sobre isso. Vivemos os anos 10, agora são os anos 20. Nessa atual conjuntura, o que nós temos de mais precioso é o nosso conhecimento. A era do conhecimento é isso, em que nós conseguimos aplicar conceitos, criando coisas novas a partir de ideias anteriores. Por isso que é tão importante vocês terem repertórios sobre as escolas da administração. Mas ainda sobre o Taylor, é importante comentar que existe uma teoria que diz que Taylor e Ford eles se encontraram e trocaram experiências. Se você for olhar Ford, eu estou falando de Henry Ford, aquele lá do Ford Ka, aquele lá do CrossFox, aquele cara da montadora, o original, o Henry Ford. Ele idealizou a linha de montagem, em que você tinha as máquinas passando e os funcionários trabalhando nelas. Essa sacada de linha de montagem foi dele. Além disso, ele tentou simplificar o número de peças. Ele também teve a sacada de um trabalhador especializado. Ele teve a sacada de remunerar melhor os seus trabalhadores. Ele dividiu o expediente em 8 horas. A ideia dele é que 8 horas a gente trabalhava, 8 horas a gente vivia e 8 horas a gente dormia. O dia e suas 24 horas ficariam melhor distribuídos nesses moldes. Essa ideia pertence lá ao Henry Ford no início do século XX. É interessante a gente entender de onde vieram essas coisas, né? Esse vídeo aí, gente, eu mandei para vocês no grupo e tá também no Google Sala de Aula. Eu queria avançar para algumas críticas que temos para essas ideias tayloristas.
E muitas delas eu já fiz, inclusive, durante a nossa conversa, né? Você tem, na verdade, o que Taylor chamava de treinamento, basicamente era um adestramento, né? Os trabalhadores, eu acho que foi, não sei se foi o Samuel, ou foi, não lembro mais quem foi agora que comentou, que ele só faltava chamar o trabalhador de primata, né? Mas a ideia dele era essa mesmo. Ele treinava as pessoas para que elas não tivessem condições nem de errar. O trabalho fosse tão simples que ele só errava se quisesse errar. E ele tinha a sacada de comprar mão de obra. E aí, esse conceito dele talvez fosse até um pouco inocente. Eu digo inocente, mas talvez seja inocência minha chamar isso de inocência, né? Porque você tem um trabalhador que ele vai receber mais? Vai. Mas olhe quanto a mais o capitalista vai lucrar. Se você aumentou a produção em 300%, como o vídeo mostrou, o trabalhador no máximo tinha um aumento de 30% de sua remuneração. Além disso, será que ele ia trabalhar menos, como o vídeo inocentemente sugere? Se eu fazia 10 sapatos num dia e agora eu consigo fazer 100, será que o capataz não vai mandar eu fazer 200 e não 100? Será que eu não vou simplesmente estar predando a minha mão de obra e demitindo aqueles que não conseguem se adequar a isso? Como é que vão ficar pessoas que não conseguem se sujeitar a esse ritmo de produção desenfreado? E muito mais que isso, você tem agora um trabalhador alheio à sua produção. Você tem agora um trabalhador que não entende o que faz. Ele que antes produzia uma garrafa do início ao fim, agora ele aperta um botão, agora ele arrocha um parafuso, agora ele passa uma linha pela agulha, agora ele faz uma etapa muito específica. E isso torna ele muito descartável. Porque eu consigo alguém que aperte um botão em qualquer esquina. Mas eu não consigo alguém que saiba fazer um sapato do início ao fim. E o trabalhador, que a arma mais valiosa dele era esse conhecimento técnico, ele não tem mais isso. Esse foi uma sacada, inclusive, do Taylor para tornar essa mão de obra mais descartável e tornar esse processo mais interessante para o capitalista. E aí entra a guerra de classes, porque houve muito conflito, já que os trabalhadores não deixaram isso muito barato. Estão me acompanhando, gente? E deu treta aí, né? Muita mesmo. E aí, assim, ele chegou até a ser convidado a depor no Congresso, né? O vídeo mostrou isso para vocês. Houve muita confusão, muitos questionamentos, mas na prática as ideias dele foram utilizadas. O máximo que a comissão do Congresso fez foi tirar o reloginho das fábricas. Cronometrar, não. Não cronometrava, mas na prática exigia que o estudo de tempos e movimentos vingasse, né? E aí eu pergunto para vocês, isso tudo mudou? Será, gente? Será que teve essa mudança mesmo? O que é que vocês acham? A gente já conversou aqui que mais ou menos não, né? E assim, isso tudo nos gera uma certa inquietação, porque sugere que a administração, em sua busca por otimizar o trabalho e torná-lo mais eficiente, basicamente você está munindo o capitalista de uma ferramenta para explorar mais os trabalhadores. Então, a administração serve a quem? Serve aos acionistas? A administração serve ao dono da fábrica, ao empresário, ao dono da empresa? A administração é uma forma de ferrar mais o trabalhador? Não. Na verdade, não. A administração, enquanto ciência, busca melhorar a convivência de grupo. Isso é feito a partir de análises do conjunto da obra. Você não vai analisar só um aspecto dela, porque, de fato, essas ideias do Taylor funcionaram, mas essas ideias não têm durabilidade no tempo e no espaço. Por mais que a Amazon coloque trabalhadores para fazer suas necessidades numa garrafa ou usarem fraldas,
isso não dura no tempo. E por mais que hajam absurdos, como a própria existência dos bilionários, que já é um absurdo por si só, todas essas coisas não são fruto da administração, mas são usos inadequados da ciência que visa otimizar a convivência de grupo. Eu repito, uma caneta, ela faz um poema e faz uma bomba atômica. Nós temos essa ferramenta para melhorar a vida da sociedade. Muitas vezes, essa melhoria tem sido deturpada em nome do bem-estar de poucos. E isso, longe de ser um desestímulo para a gente estudar administração, na verdade, é uma demonstração do quanto precisamos de mais administradores humanos, mais qualificação no mercado e mais pessoas que entendem a necessidade de otimizar os grupos e não simplesmente transformá-los em ferramentas que só usam recursos. Gente, por hoje... E professor? Oi. É que nem agora a funcionária do Facebook, né? Tava acusando lá o Zuckerberg, né? Uhum. Que ele não tá nem aí pra Facebook, não. Que ele, é fake news, essas coisas. Que ele gosta... O que dá dinheiro mesmo é os conflitos. Deixa correr solto. Tipo isso. Não sei se procede, né? Mas é o que tá levando a julgamento, né? Isso aí. Fortemente que quem tem Netflix, quem não tem também pesquise, que acho que no Google, no YouTube deve ter alguma coisa. O Dilema das Redes. É um documentário muito forte sobre exatamente essas ideias que você trouxe aí, Márcio. Pessoal, vou interromper aqui a gravação, mas eu continuo aqui com vocês.